done, mate. You joined Brabham, Lauda, Senna, Piquet, Stewart, Verstappen. Well done, mate. You're making history. Senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 355 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do GP do Catar, né? O GP que consagrou o Max Verstappen, o grande tricampeão de Fórmula 1, tricampeão mundial de Fórmula 1, e vamos falar de tudo que aconteceu lá no Catar, né? Muita confusão, piloto saindo cansado, desmaiando, né? Zebras esquisitas, Oscar Piastri, Mercedes esquisitas e outras coisas mais que aconteceram lá. E vamos chamar o grande Adalto, ele que por aqui já aparecerá, ele que está com uma cara ótima, ao contrário dos pilotos que acabaram, né? O Grande Prêmio do Catar, que não estavam tão bem assim, né, o Adalto? Não estavam tão bem. Finalmente puderam dar tudo numa corrida. E não aguentaram. E não aguentaram, como era antigamente, né? Antigamente eles davam tudo nas corridas com o sol na cabeça, às vezes foi à noite. E não aguentaram. E é isso aí, você vê como a Fórmula 1 é outro esporte hoje, né? Outro esporte. Mas eu acabei gostando da corrida, que foi boa por linhas tortas, eu achei. E é isso aí, mas tem muita coisa para falar. Por enquanto... Eu vi o seu vídeo falando sobre a corrida, achei o senhor muito entusiasmado, achei a corrida bem mais ou menos. Aliás, eu achei esse fim de semana digno do fim desse campeonato, um fim de semana assim triste, né? Max Verstappen sendo campeão num sábado, chegando em segundo, numa corrida sprint, muito vazio, sem graça, né? Vazio, horrível. Muito bem, vamos chamar também o Fábio Campos, já vai aparecer aqui também, já está aí também. Será que ele está tão entusiasmado assim com a corrida? Você gostou assim da corrida, Fábio? Você achou a corrida tão boa desse jeito? Olá, Bruno Aleixo. Não, eu sou um chato, mal-humorado, o que não quer fazer o programa. Eu que sou sempre esse acusado. E vocês é que começam aí desgostosos de tudo. Eu gostei da sprint. Eu acho que a sprint foi legal, a sprint foi movimentada. A corrida, eu não consigo achar, assim, elementos que me empolguem. Acho que a corrida foi bem... Acho que, inclusive, foi uma prova, né, de que no dia em que os carros têm o pé embaixo como filosofia, muita gente queria ver esse tipo de corrida, né, para achar que resolve, que ele é o melhor estilo, e eu acho que a dúvida permanece, né, não acho que isso seja simplesmente a resolução do problema, porque, pasmem, né, Bruno Aleixo, a sprint foi mais de cuidar dos pneus do que a corrida, por causa da situação do asfalto, porque emborrachou do sábado para o domingo, né, porque a galera arriscou de vermelho na sprint, a sprint eu achei legal, a corrida não, a corrida eu esperava muito mais. Muito bem, vamos falar sobre isso, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, o do Fábio, @CampusFB. FB, evidentemente que vocês estão vendo o cenário aqui, né, estou eu aqui na, já não tão aprazível mais Belo Horizonte, né, eu diria na quente Belo Horizonte, né, mas estamos aí. A gente está vendo um estacionamento. Infelizmente a gente teve que fazer algumas modificações aqui no cenário inicialmente proposto, em virtude dos sinais de internet. Eu desejo apenas que não caia a chuva que está se anunciando aqui, né? Se isso acontecer, a gente vai aqui se virando. Afinal de contas, guarda-chuva serve, claro, guarda-chuva serve para isso, né? E é isso aí. Muito bem, vamos falar desse fim de semana aí no Catar, né? Bom, vamos começar falando dele, né? Do Max. Não tem como não começar falando do Max Verstappen, né, Adalto? Max Verstappen chegou à prateleira dos tricampeões. Chegou. E um segundo ano de título dele, né? São 3 títulos seguidos, né? Primeiro ele teve que se esfolar bastante para ganhar, mas os 2 segundos, o segundo título, principalmente agora o terceiro, foram uma moleza, né? Uma tranquilidade. Ele desfilou aí ao longo dessas até agora 17 etapas e conquistou o seu tricampeonato, né? Eu perguntaria para você primeiro, Adalto, e depois para o Fábio, eu pergunto para os dois, assim, até que ponto, né, o fato de não ter rivais pode desvalorizar o título de um piloto, né? É uma discussão interessante. Nós estamos falando de um cara que acabou de ganhar o terceiro título, que é coisa pra caramba, né? O cara ser 3 vezes campeão de Fórmula 1 é muita coisa, né? Muita coisa. Mas fica esse risquinho, né? Fica esse risquinho, assim, da falta de competição, né, da temporada. Só antes que comecem a xingar os comentários, como tem o Hamilton, tem esse risquinho em alguns dos seus títulos, como o Schumacher teve esse risquinho em alguns dos seus títulos,
como o Vettel teve esse risquinho em alguns dos seus títulos, Sim. Verstappen também terá, né? Eu acho que a frustração é mais talvez dele, né? Não da torcida, principalmente da torcida dele, ou, né? O cara é bom, o cara é muito bom, o cara tem o melhor carro, o cara vai lá e faz o que tem que fazer, entendeu? Ele vai lá e ganha. Os outros não conseguem, o companheiro de equipe que virou um piloto aposentado em atividade e as outras equipes não conseguem chegar, a culpa não é dele, entendeu? Ele vai lá e faz o dele, está fazendo o dele muito bem, né? Agora são 14 vitórias, ou 15, sei lá, 14. No ano? 14. Eu não me ligo muito em número, mas acho que são 14. 14, porque são 17 corridas, né? O Pérez ganhou 12 e o Sainz ganhou uma. Isso. Então ele está fazendo o dele, entendeu? Então eu acho que isso, talvez ele, num futuro, fale, pô, puta, foi fácil demais, não sei o quê. Mas isso é uma coisa mais para ele, porque ele está fazendo o dele. Ele vai lá, faz as poles, ganha as corridas. Quer dizer, ele não ganhou. Teve duas, que ele perdeu mesmo, que foi do Pérez, no começo do ano. E essa que aconteceu em Singapura foi o problema que o carro não andou, né? Quer dizer, não foi assim, não é que ele não entregou. O carro, né, ele depende do carro, assim como todos os pilotos sempre dependeram do carro, sempre vão depender. O carro não entregou, ele não tinha o que fazer, a não ser o que ele fez lá, que era o que dava para fazer com o carro que ele tinha. Mas quando ele tem o carro, ele vai lá, entrega e ganha, pronto, e acabou o papo. Então, eu acho que ele merece, sim, o tricampeonato. É, e provavelmente ele nunca vai falar isso, né? Lógico que não. Mas eu acho que no íntimo ele prefere que o ano que vem ele tenha alguma competição, algum adversário para ele. Né? Ele deve valorizar muito mais o título de 2020. Inclusive, foi perguntado isso para ele lá depois naquele programa que a F1 TV faz depois da corrida, que fica lá a tarde inteira, na hora, sei lá, dura 3, 4 horas. Não, ele falou, não tem nada a ver esse título com o primeiro, né? Fizeram essa pergunta para ele. Uhum. Não tem nada a ver, aquele lá foi o primeiro, aquele lá foi muito pegado, tudo. Quer dizer, ele mesmo respondeu isso, entendeu? Então, eu imagino que ele queira uma coisa mais pegada para o ano que vem. Né? Muito bem, e aí, Fábio Campos, mesma pergunta para você, claro, né? Estamos falando do campeão, né? O tricampeão do mundo, né? Eu acho que cabe essa reflexão, né? Eu acho, assim, eu fico pensando sobre isso, assim, sobre como as conquistas vêm, né? Assim, se isso não faz diferença no final. Bruno, o automobilismo tem esses dois lados, né? Ele pode apresentar um título decidido na última volta, ele pode apresentar um título decidido na pré-temporada, né? O automobilismo tem essas duas situações, né? Eu acho que hoje, assim, mais do que a gente discutir o domínio, tem que ser discutido 365 dias do ano. Discutir, atenção para essa palavra, hoje em dia a gente tem que desenhar cada vez mais os comentários, porque tem realmente galerinha que entende só o que quer mesmo. Mas, enfim, hoje é dia da gente discutir o cara, né? Realmente o cara, o né? O tricampeão. Tem aquela questão, né? Porque existem os campeões do mundo. O cara é campeão do mundo, ele está entre os grandes. Mas parece, tudo percepção, que há uma outra prateleira, né? Que o cara cruza quando ele vira tricampeão do mundo. Talvez pela companhia, talvez pela história que o Brasil tem nas pistas, a gente tenha mais essa impressão. Só que antigamente, né, Bruno? Vocês dois entendem de antigamente muito mais do que eu. Antigamente, um piloto era tricampeão do mundo, você fala, poxa, olha onde esse cara chegou. Hoje, um piloto é tricampeão do mundo, a gente fala, aonde é que esse cara pode chegar? O tricampeonato hoje, nesse século de domínios, porque esse século é marcado por domínios, o tricampeonato hoje ele é quase que um rito de passagem, né? Ele tem a sensação de um rito de passagem. Né? O cara tá, olha, ele está tricampeão. Até onde ele vai? Né? Até onde ele vai? O tricampeonato antes ele era um fim, hoje ele é um meio, a impressão que se dá. Né? Mas é muito grande um tricampeonato. Evidentemente é muito grande um tricampeonato. Se ele parar amanhã, ele é tricampeão do mundo. Agora, há títulos e há performance. Tem pilotos, como o Vettel mesmo,
acho que somos unânimes nisso, em que a gente reflete, questiona a quantidade de títulos comparado ao talento. O Alonso também. A gente questiona a quantidade de títulos comparado ao talento. O Vettel, a gente fica se perguntando, poxa, é um piloto para 4 títulos mundiais? Seguidos também, né? Seguidos. E aí há o debate, né? Talvez sim, talvez não. O que eu tenho certeza é que o Verstappen não é um piloto para 3 campeonatos mundiais. Ele é um piloto para mais do que isso, né? Porque eu não tenho dúvida que a gente está vendo um talento, uma força, né? Tem muita gente que anda usando a expressão força da natureza e até banaliza um pouco, né? Mas eu acho que no caso do Verstappen não é banalizar, não. O Verstappen é uma força da natureza que a gente está vendo, né? Eu fico muito à vontade para falar, porque em 2021 a gente discutiu tanta coisa legal, né? Aqui no programa, porque a temporada trouxe muita coisa legal. E eu me lembro de dizer que durante o ano, antes de acabar o ano, que para mim o Verstappen já tinha, também é percepção, também é minha opinião, que o Verstappen já tinha se tornado o melhor piloto do mundo. E ali ele provou. Nos outros 2 anos, ele manteve o nível, né? Ele manteve o nível. E é um nível muito assustador, porque independente da questão do companheiro de equipe, e eu procuro separar, embora, claro, né? Um companheiro de equipe é uma pimenta, é um sabor, é um tempero. Mas mesmo sem um companheiro de equipe, se a gente olhar o que o cara tá fazendo, as corridas que o cara teve, dificuldade que ele ganhou, um monte de corrida na chuva que teve, é claro que o carro é ótimo, embora o Pérez, o Gasly e o Albon fazem a gente se perguntar o que é isso, né? Por que esse tricampeão do mundo tem como característica destruir os seus companheiros de equipe? Os companheiros de equipe, eles são destruídos, mais do que os do Hamilton, mais do que o único do Schumacher. Os companheiros desabam. Desabam por quê? Porque o carro é inguiável e esse cara é tão talentoso que ele faz mágica? Ou não, o carro tá ali mais pro lado do Verstappen e os outros se atrapalham por outros fatores psicológico, técnico. Esse Verstappen faz a gente pensar nisso, né? Mas a carreira dele é uma bola de neve, né? A carreira dele é muito bola de neve, né? Porque veio aquele cara na Toro Rosso, muito bom, aí foi pra Red Bull, ganhou a primeira corrida e a bola de neve vai aumentando, porque o nível vai aumentando. E se a gente já tem motivo para refletir sobre a bola de neve do Hamilton já não está diminuindo, pelo menos em alguns aspectos, embora o Hamilton ainda esteja andando muito bem, mas tem detalhes como o do Qatar que a gente já pode refletir, por que não refletir? O do Verstappen não. O do Verstappen a gente fica se perguntando. Ele é tricampeão do mundo. É pouco, na minha opinião. E até onde esse cara vai? Qual que é o teto? Porque a gente não vê essa fase dele sendo quebrada tão cedo. É isso aí. Bom, vocês falaram do Pérez, né? E é inevitável, né? É inevitável comentar sobre o Pérez nesse momento, porque chegou num ponto assim. Eu estava vendo hoje a Fórmula 1 publicou um vídeo de uma disputa do Pérez com o Hamilton, não sei se vocês viram, na Turquia. Sim, 2021. Para ultrapassar, os dois fazem várias curvas lado a lado. Então, até comentei, falei, cara, esse Pérez não é o mesmo desse ano, não tem como. Puseram um avatar lá, entendeu? Ou então puseram um avatar lá em 2021 e o que está agora é o verdadeiro, a gente não sabe, né? Pode ser que seja. Mas assim, é absolutamente discrepante a performance, né? E o Pérez parece que está em outra categoria, errando muito, né? Lento. Você vê o Russell na corrida, caiu para último, foi se recuperando para chegar em quarto. O Pérez cai para a mesma posição, com esse carro todo na mão, fica preso atrás dos caras, não consegue passar. É uma performance assim, ridícula, né? É ridícula. O Pérez é o pior fala a verdade. Será que o Pérez vai emplacar para... Agora vamos falar aqui sério. Será que ele fica para 2024? Antes eu responderia essa pergunta dizendo assim, me perguntasse só 3 meses atrás, eu falei, não, fica, que isso, imagina. Mas será? Acho que não, viu? Depende muito da Red Bull, o que ela quer, né? Eu acho. Porque deve ter uma cláusula de desempenho lá, né? O Verstappen ganhou sozinho o campeonato de construtores. Se acabasse hoje, o Verstappen tem mais de 100 pontos a mais do que a Mercedes inteira. Ele tem mais do que o Pérez e o Hamilton somados. Então, ele ganhou o campeonato sozinho, né? Então, eu não sei o que a Red Bull quer, entendeu? É evidente que deve ter uma cláusula de desempenho lá, o que o Verstappen já fez praticamente o dobro de pontos do Pérez. O Pérez está perigando não ser nem o segundo no campeonato. Então, se a Red Bull quiser fazer com o Verstappen
E eu acho que quer. O que ela fez mais ou menos com o Vettel, que ela falava na época, vamos fazer o campeão mais novo, vamos fazer o bicampeão mais novo. E falava muito isso do Verstappen, antes do Verstappen ser campeão até. Falando, nós queremos que ele seja o campeão mais novo da história, não sei o quê. Então, se a Red Bull quiser continuar com o Pérez, é porque ela quer fazer o Verstappen campeão de novo, entendeu? Fácil. Não quer nenhum tipo de disputa dentro da equipe, né? Porque o Pérez hoje é um piloto aposentado em atividade, é um piloto que você pega aí o ritmo de corrida dele, um segundo e meio mais lento, foi um segundo e meio mais lento do que o Verstappen, entendeu? Do que o Norris, que teve o melhor ritmo de corrida, porque foi uma corrida pauleira mesmo, né? Você pega as 10 melhores voltas, depois você pega as outras 10 melhores voltas, são super parecidas com as 10 melhores, entendeu? A diferença é muito pouca de uma volta para outra, porque eles trocavam toda hora de pneu, né? Fizeram 3 paradas, os 3 primeiros. Então, o Pérez realmente não tem condição. Eu acho que a Red Bull foi destruindo o Pérez. Acho que ele, mentalmente, entendeu? Você vê, nós estamos na terça-feira. Está tendo resenha sobre o Pérez todo dia, da Red Bull. Dessa vez os dois, o Helmut Marko e o Christian Horner. Tem notícia que não acaba mais, em tudo quanto é site, né? E eles falando do Pérez. Toda corrida é assim. Já virou um roteiro conhecido de todo mundo. Então, quer dizer, ele só vai piorando, ele vai sentindo a pressão, vai piorando, e é bizonho na pista. Eu sinto muito, eu não gosto de falar mal de ninguém, não. É bizonho, é bizonho realmente. Né? Mas aqui, fala a verdade aqui, só para nós, estamos só nós 3 aqui. Você não está surpreso com esse desempenho? Porque, dizer que está surpreso que ele está perdendo para o Verstappen seria loucura, mas é lógico, ninguém está surpreso. Mas com esse desempenho, exatamente. Lógico que eu estou. Como o Fábio falou, por exemplo, o Verstappen ganhou todos os companheiros de equipe. O primeiro companheiro de equipe dele foi o Sainz, disputou bem com ele. Disputavam, eram ali. Depois o Ricardo, também. O Ricardo estava numa fase boa, também eram ali. Quando o Ricardo viu que a coisa estava indo um pouco mais para o lado do Vespa, ele caiu fora. Mas também, enquanto ele estava lá, eram ali. Aí que começou. Aí veio o Albon, né? Albon não, o Gasly apanhou, mas não apanhou como apanhou o Pérez agora, mas apanhou, né? Aí puseram o Albon, apanhou também. Mas nenhum companheiro de equipe dele apanhou dele como está apanhando o Pérez. Que é uma coisa que eu nunca vi um companheiro de equipe apanhar assim, entendeu? Do outro piloto. Numa equipe grande, numa equipe campeã, nunca vi isso, entendeu? É difícil mesmo. Eu acho que o Pérez ele está acabado mentalmente, psicologicamente, porque ele parece que ele meio que desaprendeu a guiar, ele faz coisas muito ruins. Saiu da pista, tomou punição também, 2 punições. Um monte de track limits. 3? Três track. Uma coisa ridícula da Fórmula 1, mas que ele sabia que estavam punindo, né? Então, por mais ridículo que seja, e eu acho que ele sabia que estava punindo, então não podia ter... estava embaçado a vista. Pô, Pérez, estava embaçado para todo mundo. Isso. O calor era igual para todo mundo, né? Não é que para você estava embaçado, para os outros não. O Albon também vomitou dentro do capacete. O outro parou no meio da corrida por causa do calor. Você vê, nem preparado fisicamente todos eles estão. Alguns saíram até bem do carro, outros saíram morrendo do carro, né? Isso aí daqui a pouco a gente vai falar mais. Então o Pérez é isso para mim. Para mim o Pérez ele vai ficar... depende do que a Red Bull quer fazer, entendeu? Eu não sei o que a Red Bull quer fazer. Mas eu não sei, viu, Fábio? Eu estou pensando no fator McLaren. McLaren chegando para brigar com a Red Bull e tal. Será que o Pérez vai... A Red Bull ia precisar de 2 pilotos fortes e chegar para brigar, né? Vai precisar, né, Bruno Aleixo? Porque eu vou te dar um dado. Opa, vamos lá. Gostamos de informações. Últimas 3 corridas. Pontos da McLaren, 104. Pontos da Red Bull, 75. Aí, ó. 104 a 75 para a McLaren nas últimas 3 corridas. E o Verstappen passeando.
Isso. Né? Ok, uma dessas 3 é Singapura, não houve passeio, mas nas outras 2, o Verstappen passeando. Bruno, assim, ao longo do ano a gente vai desenhando, a gente já veio desenhando várias reflexões sobre o Pérez, né? E eu tento até puxar algumas aqui pela memória, né? Daquela questão do cara que olha no espelho e fala, poxa, vou ganhar esse ano, vou tentar, vou lutar, porra, vim lá do México, não tinha minha família na Europa, apoio tinha, dinheiro tinha, mas fui pra Europa, menino ainda, lutei, passei por GP2, cheguei, agora chegou a minha hora, cara, quase fui demitido. A gente entende isso passar pela cabeça do cara e o cara desabar, né? Outra coisa que eu vi falando ao longo desse ano também, né? Eu não esqueço o que ele fez nas outras equipes, né? É muito fácil a gente se deixar levar para o momento. Ele foi muito bom nas outras equipes. Mas até a pancada do não vou ser campeão do mundo, que o Bottas admite, né? O Bottas conta, e eu acho que para um piloto deve ser bem complexo chegar nessa conclusão, né? O Bottas conta que ele um dia realmente virou no espelho e falou: eu não vou ganhar do Hamilton, não há como, não tem como, eu não vou ganhar desse cara. O Bottas conta isso, que chegou um ponto em que ele falou: não tem como eu ganhar. O Berger também falou isso, contar com o Senna. E para um piloto falar isso, cara, assim, poxa, é muito anti-piloto, né, cara? Porque os caras, cada um acha que é o melhor, e faz parte, tem que ser assim, tem que estar no DNA, senão não vai chegar lá, né? Mas tudo isso, Bruno, assim, até essa pancada psicológica que eu me solidarizo com o Pérez, até essa já deu tempo de passar. Ele já tinha que estar, pelo menos, numa trajetória ascendente depois disso. Em algum momento o cara tem que apertar o reset. Ele tem que falar, cara, eu vou esquecer contrato, eu vou esquecer esse ano, eu vou guiar esse Red Bull da melhor maneira. E esse ponto parece que não chegou para ele, embora não tem como tirar o psicológico da análise, né? Mas para mim tem alguma coisa técnica muito forte que o cara não consegue, né? E que também é uma decepção, porque também o cara tem que conseguir, pelo menos avançar, pelo menos subir um pouquinho. O que acontece hoje, Bruno Aleixo, é que o Pérez, né, repito, eu tento ser o mais olhar o lado do cara o máximo possível, mas hoje o Pérez não merece pilotar a Red Bull. Essa é a verdade. O cara hoje ele não merece ser piloto da Red Bull. Não tem como fugir dessa conclusão. Ele não merece. Não dá, não tem. A competição, nível de competição é esse 104 pontos a 75. Né? Porque a gente vê, olha o tamanho da força para uma equipe ter 2 pilotos fortes. Né? A Aston Martin vai pagar caríssimo pelo que ela está fazendo. E vai pagar quase que literalmente, né? Porque é engraçado, a McLaren vai saltar a Aston Martin, isso já é praticamente certo, né? Eu achei que eu tinha projetado em São Paulo. Nada, já vai pegar muito antes. E o curioso, né? O dinheiro que a McLaren deve ganhar só nessa troca paga a multa do Ricardo. Olha o que é dar certo, né? Os caras trocam, tem uma multa gigantesca do Ricardo, aí agora os caras vão ganhar uma posição que vai pagar essa multa, né? Isso é uma jogada certíssima. Se bobear, vão ganhar 2 posições. Em compensação, eu fico imaginando a Renault na hora que vê o Piastri, né? Fala assim, meu Deus, que coisa, né? Que coisa impressionante. Mas nós vamos falar da Piastri. Eu falei aqui da Renault, a Alpine, né? Para que serve a Alpine, né? Nós vamos falar deles lá na frente, só para concluir do Pérez. O mergulho é tão forte que eu afirmei isso ontem lá no café. Para mim, o que está salvando a carreira do Pérez é o acidente do Ricardo. Se o Ricardo tivesse levemente bem, era capaz dos caras fazer a troca daquele jeito que a gente sabe. O fato do Ricardo ter machucado, na minha visão, deu uma sobrevida para o Pérez. Porque o que ele está fazendo, igual o Adalto falou, outros fizeram menos pior, embora o Gasly, não vamos nos esquecer, o Gasly ele tomou volta em Hockenheim naquela corrida, que foi uma coisa assim, né? Ele fez uma corrida na Áustria, que ele até ficou com lágrimas nos olhos. A gente não pode esquecer também o tamanho do mergulho que esses outros caras tomaram. Mas do Pérez se esperava mais. Vocês lembram o que a gente falou aqui quando o Pérez foi para Red Bull? Esse cara vai ter caixa, esse cara vai ter estofo, esse cara vai aguentar andar atrás, esse cara ele vai saber matar no peito. Não matou nada, né? Então, eu acho que se o Ricardo tivesse mais ou menos bem, já era para ele. E em tempo não vai faltar, né? Porque o Ricardo vai voltar agora para AlphaTauri, né? O Lawson, pela primeira vez, fez um fim de semana ruim, né? Esse fim de semana foi ruim, né? Esse aí nós temos que concordar que ficou sozinho na sprint, né? É legal. Engraçado, mas, né? Acontece, né? Normal também, né? Mas foi a corrida onde ele foi demitido, né? Ele esperava uma vaga de titular que não veio. Aí ele foi mal pra caramba no final de semana inteiro. Psicológico também, acho. Eu acho que ele já assumiu sabendo que não ia ser o titular. Eu acho. Pode ser.
Porque deve ter alguma coisa no contrato do Ricardo lá que mantém ele. Né? Mas ele, Bruno, só para concluir, uma coisa interessante. O Lawson é uma grande ameaça para o Pérez. Não que seja diretamente quem vai sentar na Red Bull, mas o Lawson se transforma numa espécie de super reserva e a Red Bull não precisa. A Red Bull não precisa de super reserva para dar o chute na parte de trás do cara. Agora, com o super reserva, é muito mais fácil a Red Bull falar, quer saber? Porque antes ela ficava, né? Não, Pérez ou Ricardo. Se o Ricardo não andar bem, a gente sobe. Senão, agora, eles podem até ir na linha assim, não, sobe o Ricardo e traz o Lawson. Porque a gente ganha 2 e perde 1. O Lawson é uma sombra pro Pérez, na minha opinião, também pro ano que vem. Porque agora a Red Bull tem, além de tudo, um reserva de luxo, vamos falar assim. É, isso aí. Bom, você mencionou o Piastri, né? Temos que falar do Piastri, que ganhou a corrida sprint, né? Não, eu não quero falar. É uma primeira vitória, assim, meio esquisita, né? Tipo a do Russell no ano passado. Por que esquisita? Né? Por que você achou porque é a primeira vitória numa corrida que não é corrida, é uma corrida sprint, né? Essas regras esquisitas aí da Fórmula 1, né? Mas valeu, né? Ganhou lá. Para mim é vitória do mesmo jeito. Então, foi lá, ganhou a corrida e no domingo chegou em segundo, né? À frente do Lando Norris, com ordem de equipe da McLaren. Claro. Isso daí, né? Bem lembrado. Mas eu vou te falar, esse Piastri ele é diferenciado, hein? Vocês já perceberam que ele tem uma postura de campeão? Eu tava pensando nisso ontem, assim. Ele vai para o pódio, mas não é... sabe quando o piloto vai para o pódio parece que vai ser o único pódio da vida dele? Tem alguns exemplos aí na história, né? De pilotos que fizeram... O Piastri não, ele vai para o pódio como se fosse uma coisa normal. As trocas de mensagem dele de rádio, depois que ele ganha a corrida, são meio assim, né? A equipe, ganhou ele, que bom, parabéns pro time. Tipo, ele é meio que, quase que vamos para a próxima, sabe, assim? Olha, esse Piastri, sei não, o Lando Norris arrumou um problema, hein, Adalto? Nossa senhora. Eu até falei, o Lando Norris nunca errou tanto na vida dele, nos últimos 2 anos, ele nunca errou tanto como ele errou nesse final de semana. Começando na classificação de sexta até a corrida. Nunca cometeu tanto erro assim. Você somar todos os erros dele, ele foi até sem tempo pro grid, porque ele não tinha tempo, né? Ou seja, romper os limites da pista é um erro do piloto. Ótimo. Então ele foi sem tempo. É um erro do piloto, é chato pra caramba. É chato, mas é um erro. É muito chato, é horrível. Né? Nós vamos tirar a regra porque ela é chata. Lógico. Por favor. Não, de jeito nenhum. Fala. Depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala de limite. Acabar com a regra. Então ele nunca... Você vê como um companheiro de equipe é importante para um piloto. Entendeu? Ele sentou um avião do lado dele e agora ele começou a cometer erro. E ele comete erro, o que o avião faz? Ganha dele. Isso. Tudo bem, a corrida, um absurdo a McLaren que ela fez. Ainda tinha, sei lá, 15 voltas, 14. Vamos explicar para quem não viu, né? O Lando Norris sai do box, né? Atrás, aí a McLaren fala assim, olha, o engenheiro, como eu tenho ódio desse... Vem um engenheiro buzinar no ouvido dele, olha, vamos manter as posições, tá certo? Peraí, mas eu tô mais rápido. Mas vamos manter as posições, porque é muito importante. Coitado, aconteceu mais ou menos isso também naquela vitória do Ricardo. Na McLaren. Também ele estava mais rápido e também mandaram uma... Mas lá na Itália, quando o Ricardo ganhou, eu lembro que ele também foi bem assim, condescendente, né? Porque ele perguntou, tipo assim, nós vamos manter as posições aqui, né, pessoal? Tipo, mandando aquela pergunta do tipo assim, posso atacar ou não, mas não tem que perguntar nada, meu filho. Mas tudo bem. Então, mas o Oscar Piastri, a gente, né, falou aqui desde o começo, desde que ele foi contratado aí pela McLaren, mas tá me saindo melhor do que a encomenda. Por mais que eu esperasse que ele fosse ótimo, né, ele fazer isso logo no primeiro ano, né, independente da vitória na corrida sprint, eu não estou, né? Ou da posição, né, em segundo lugar no GP. Não é isso, né? Porque podia realmente, o Norris poderia ter chegado na frente dele, mas a equipe não deixou. Mas independente disso, ele anda muito bem, ele é muito focado, como você falou. E ele tem uma característica que o ajuda nisso que você falou, Bruno. Ele é muito tímido também.
com um cara muito fechado. Todo mundo que está lá fala isso, todos os jornalistas estão lá falam isso. E você vê como ele é tímido quando ele vai dar entrevista também lá no pós-corrida da F1 TV também. Ele olha pouco para o cara, ele é muito para baixo, ele é tímido, fala baixinho, sabe? Ele é um cara bem tímido, entendeu? E é muito focado, né? Tá aprendendo, ele mesmo falou, tô aprendendo corrida, não sei economizar pneu como o Lando sabe, né? Nessa corrida ele teve a sorte, de não precisar economizar pneu, né? Domingo, porque eles fizeram 3 trocas, então usaram 4 jogos de pneu, né? Então não precisou, foi pauleiro o tempo todo. Mas ele realmente é um futuro campeão, assim como acho que o Norris também é. E aí, Fábio Campos, você já estava cantando a pedra do Piastri antes mesmo dele ir para a McLaren, né? Pelo que ele fez nas categorias de base, né, era um absurdo, mas mais absurdo ainda é o que ele está fazendo agora, né? É inesperado, claro, dizer que, não esperar que o cara ia chegar na McLaren e ganhar sprint no primeiro ano, né? Não tem como, né? Aí seria ser profeta do acontecido, né? Agora é o cara muito linear, né? O Mark Webber contou, ele contou em off, mas o pessoal da Sky Sports divulgou nesse final de semana que o Webber, que é o empresário dele, né? Que é quem gerencia a carreira dele, tá lá no autódromo junto com ele sempre, tá perto dele, até antes da largada o Webber fica ali, entendeu? Tá ali fazendo bem um trabalho bem próximo dele, não é aquele manager que de vez em quando aparece, não, tá bem próximo dele ali. E o Webber conta, né, que o Webber fala assim, cara, ele é muito Prost, e isso me incomodava no começo da carreira, então eu tentava dar umas eletrificadas nele, eu tentava dar umas chacoalhadas nele, conta o Webber, né, e depois o Webber fala, e depois eu percebi que não era assim mesmo, eu não precisava fazer isso, ele realmente é linear demais, ele não precisa de choque, alguns pilotos precisam, ele não precisa de choque, e se você analisar, né, que ele não tem a característica que o Norris tem, de bater em si mesmo muito, eu sou estúpido, eu perdi a pole, tem uma frase do Norris que é para se pensar, né, que assim, eu olho muito mais o lado negativo do que o positivo, é como a minha cabeça funciona, ele falou textualmente essas frases para a TV inglesa, e inclusive foram transcritas aí por várias matérias, então você fica até pensando, né, o cara que se bate dessa maneira, o Leclerc que se bate dessa maneira, também é cruel consigo mesmo, você não vê esse traço do Piastri. E o outro lado também, né, da exaltação do rádio, por exemplo, né, que o Verstappen ainda tem, que o Hamilton de vez em quando tem, até nas entrevistas após a prova, esses caras explodem de uma maneira um pouco mais controlada ou não. O Piastri, eu não consigo ver ele fazendo isso em nenhum momento da vida dele, nem no futuro, porque ele é muito linear, e essa questão dele ela vai para a pista, porque todo mundo que está lá na pista fala que ele na sexta-feira, ele anda meio segundo aí, não tá nem aí, entendeu? Eu já contei isso aqui, né, quem tava em Suzuka ali nos S, conta que todo mundo ia na zebra, ele não ia na zebra na sexta-feira, passava ali, tomava o tempo dele, mas na hora de virar, o cara vai lá e vira, né, e virou muito esse final de semana, né, apesar de que o Norris vinha numa volta mais rápido do que ele, para fazer a pole na sprint, e o Norris dá aquela escapada na última curva, né? Que deixa o Piastri, digamos assim, em casa. Então, Bruno, eu até tive uma sensação assim, de simbolismo, né? Porque ele ganha a primeira corrida, não é uma corrida, né? Ele ganhou a primeira sprint. Eu não sei como vai isso para as estatísticas. Não é. Isso é vitória, devia ser vitória, contar a vitória. Não, eu acho que não. Não vai entrar. Certamente não vai entrar. Ele ganhou o sprint, é ótimo, é sensacional. Mas é diferente da corrida. Mas ele ganhou, enfim, cruzou a linha em primeiro, estourou no mesmo dia do tri, né? Na hora do tri, no mesmo momento do tri, né? Que o Verstappen virou tricampeão. Aliás, eu dizia ontem, né? O Verstappen é tricampeão do mundo, mas eu temo que daqui a 15 anos o Massa reivindique esse título para ele. Por enquanto, o Verstappen é tricampeão. Sempre tem essa possibilidade, né? Mas eu lembrava do Raikkonen, porque o Raikkonen explodiu no dia do Penta. Vocês lembram daquela corrida? O Raikkonen foi a primeira vez que o Raikkonen se colocou como um candidato. Ele liderava aquela corrida. Cara, esse Raikkonen brigando com o Schumacher pela primeira vez, dá aquela escorregada no óleo, em Manicours, e o Schumacher ganha e a Penta. Claro que com desenhos completamente diferentes, mas no simbolismo, né? O Raikkonen explodiu para o mundo no dia do Penta.
O Piastri, não é que ele explodiu para o mundo, mas o Piastri consegue digamos assim, o grande feito da carreira dele até agora, no dia do tri, na hora do tri, na frente, inclusive, né? Diretamente na frente do tri. Então, Bruno, é aquela pergunta que eu já venho dizendo, e vou repetir de novo, aquela não é pergunta, aquela afirmação, né? A McLaren não é questão de se vai ter a melhor dupla, é questão de quando, e esse quando parece que vai ficando cada vez mais perto, né? Porque já tem gente que fala. Ontem eu estava conversando lá com os ouvintes, já tem ouvinte que fala que é a melhor dupla. Eu ainda acho que não é a melhor dupla, mas está lá, está caminhando. Né? Já há discussão, já há projeção. Né? E uma outra coisa, Bruno, que é muito importante também, para ver como que esse Piastri pode explodir lá na frente, é que não foi a primeira vez que o Piastri andou no Qatar. O Piastri tem 160 voltas com a Alpine em testes no Qatar. Ele fez 2 dias de teste que totalizam 160 voltas. Então olha como esse cara é numa pista já, digamos, conhecida. Então você projeta esse Piastri para o futuro nisso, né? Você projeta o que esse cara pode fazer no futuro. Então ele está conseguindo com calma chacoalhar. Ele já está 3-1 para ele contra o Norris em sprints. Olha que detalhe interessante, né? E embora beneficiado pela largada e beneficiado pela situação que o Adalto já descreveu, né? Não era corrida de poupar, não houve o poupar. Então ele já resolveu aquele problema? Não, porque nessa corrida era pé embaixo. Mas é avassalador. E eu fico pensando no Norris. O Norris, poxa, no dia daquela McLaren ganhar foi o Ricardo. No dia dessa McLaren ganhar foi... Então. Mas o Norris, não vamos nos enganar, gente, o Norris está voando. Ele está voando. Não, o Norris é ainda mais rápido que o Piastri, não tenho dúvida disso. Mas é porque o cara começa a ficar incomodado. Lógico, né? Que começa. Porque ele não estava incomodado. Ele estava com o Ricardo lá, o Ricardo cheio de problema, aí você fica tirando onda, né, e tal. Aí, de repente, chega um cara que... Aí você, no começo, todo mundo fala, não, você é mais rápido que ele, aí tudo bem. Aí vem a primeira corrida, pimba, ele te carimba. Você fala, não, mas isso aqui foi circunstancial. Aí vai a segunda, carimba de novo. Pai, peraí. Pô. Bruno Aleixo. Aí o cara vai lá e ganha a sprint. Aí deu ruim. E ainda, para piorar, ainda veio aquela ordem de equipe no final, que no final das contas, qualquer ordem de equipe é ruim. Mas ali para ele ainda ficou meio pior, porque em tese ele vamos tentar entender o que é uma ordem de equipe, né? Seria para beneficiar o piloto que está melhor colocado no campeonato. No caso ali, nem isso ele teve. Não existe isso. Hoje a ordem de equipe é modus operandi, né? Os caras fizeram ordem de equipe para 16º e 17º na Arábia Saudita. A McLaren é a nova Ferrari. A McLaren é a nova Ferrari. A McLaren é a nova Ferrari. É podre. Esse André Stella, de quem eu não retiro nenhuma palavra em termos da capacidade, do esclarecimento, de como esse cara é uma grata revelação. Mas é mais um burocrata de planilha. É mais um desses que só pensa em balanço. E outra, hein? O André Stella não tem nada a ver com a melhora do carro da McLaren. Né? Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com o gerenciamento da equipe na corrida, não sei o quê, dos pilotos. É culpa dele esse negócio da ordem de equipe, é culpa dele, entendeu? Agora, a melhora do carro não tem nada a ver com ele, entendeu? Não, acho que ele tem um pouco a ver porque ele era diretor técnico na produção desse carro. Agora ele é o gestor de pessoas, como você fala. Mas esse carro foi concebido muito com o James Key, né? Mas ele estava lá. Já começou assim esse ano e o carro melhorou depois da terceira atualização, né? Ou da segunda, a terceira. Segunda, né? Foi uma no Baku, a da Áustria e a última em... Onde que foi, meu Deus? Singapura, né? Singapura, Suzuka. Acho que foi por ali. Então, a McLaren, eu acho, inclusive... que é a equipe que tem mais condição de desafiar a Red Bull ano que vem. Eu acho que a McLaren ainda pode ganhar uma corrida esse ano. Eu acho que existe essa chance. Eu acho que o Vespa é o favorito para as 5 corridas que faltam, mas eu não descarto uma vitória da McLaren em alguma dessas corridas. Porque ele já não pode, pela primeira vez que eu me lembre, o GP do Qatar, câmera on-board do Vespa, o engenheiro dele entra e fala assim, acelera que os caras estão chegando. Ele sempre falou ao contrário. Segura aí, calma, vai destruir pneu, né? Não precisa destruir o pneu, não precisa colocar o pé em risco, já ganhou a corrida, calma, tira o pé. Nessa vez não, acelera aí que os caras estão atrás, estão chegando. Entendeu? Então, você vê que agora já parece, pode ser, tomara que a gente tenha um pega nas últimas corridas. O ano que vem eu estou bastante otimista para que a McLaren possa desafiar a Red Bull, entendeu?
continuar nessa toada aí, porque... E a Red Bull já está atualizada. Né? A Red Bull está atualizada. Não é que a Red Bull, aquela atualização que eles estavam guardando para o ano que vem, eles acabaram colocando ela. Né? Em Singapura. Mas deram só um passinho esse ano, né? O ano que vem vão dar o passo maior, né? Sim, mas a McLaren também pode dar passo. Eu estou mais otimista que a McLaren pode chegar para disputar com a Red Bull, mesmo que perca. Não tem problema. Como eu sempre falo aqui, se o Vespa ganhar ano que vem, não tem problema nenhum. O outro ano também. Mas se houver disputa, tudo bem, entendeu? O problema, eu não quero um campeonato igual a esse aqui. Tá falando para o Bruno antes de começar. Eu assisto Fórmula 1 há 50 anos, 49, para ser mais exato. Eu acho que esse é um dos piores campeonatos que eu já vi. Entendeu? Mais chatos, mais previsíveis que eu já vi. E eu acho que eu não quero um campeonato assim ano que vem. E vou torcer muito para que a McLaren consiga dar os passinhos aí para chegar. Você vê, chegou menos de 5 segundos atrás do Verstappen. Mostra os 3 na foto. Quando o Vespa passa, e as 5 voltas atrás, o cara tinha mandado ele acelerar, ele passa 4,8 segundos na frente, entendeu? Então, a McLaren está chegando. Só para fechar esse assunto, Bruno, eu acho que a McLaren teve um benefício nessa corrida, porque a McLaren é muito boa em curva de alta. E essa pista só tem curva de alta. Então eu não sei se a McLaren vai estar tão perto nas outras corridas, não. Embora eu acho que a Red Bull vai ter muita dificuldade em Las Vegas. Porque, meu Deus, o frio de Las Vegas, vocês estão reclamando do calor do Catar? O pessoal lá em Las Vegas vai ter saudade do Catar. De ficar falando de clima aqui, entendeu? Tá tudo normal. Tudo bom, não tem né? problema não. 45 graus em setembro é normal. Se você falar de clima, você vai ser xingado. Não tem nada de... É tudo normal. Tudo normal, esse calor aí. Se vocês fizeram alguma janeiro. Vocês fizeram alguma coisa na quinta-feira, né? E para de ficar falando que tem mudança climática, porque isso é coisa de comunista, entendeu? Aqui não tem nada a ver. Alguma coisa. Quando eles falam assim, é porque eles aprontaram alguma coisa na quinta-feira. Não, isso é normal. Fizeram alguma coisa normal. Você sabe que eu vim para BH, você sabe que o preço de passagem de avião hoje em dia não é para seres humanos normais, né? Nós vamos chegar no ponto em que apenas os 5 maiores bilionários do país vão conseguir viajar de avião. Então vim de carro. Você entre eles. Vim de carro. Aí o carro na estrada acontece aqueles problemas, tem um acidente, para no engarrafamento e tal. Eu parei no engarrafamento que o termômetro externo do carro estava marcando 46 graus. Meu Deus. 46 graus. Em outubro. Não estamos nem no verão, em outubro. 46 graus. Aí alguém vai falar, mas é porque o carro estava parado no sol. Realmente, depois que eu andei, diminuiu bastante, caiu para 42 em outubro. Então, mas não está tudo normal. Normal, isso aí é bobagem. Não tem nada a ver. Essa pessoa que xingou vocês não vai gostar na hora que a gente for discutir o que aconteceu no Catar, então, né? Vamos falar do Catar. Só para fechar essa questão da McLaren, tem na medição nas curvas de alta, tem um conjunto lá das 7, 8 e 9 no Catar, que são rápidos S's ali, né? Na verdade, 8 e a 9. Né? E a McLaren foi 0,176 mais rápido do que a Red Bull no qualifying. Então, em curva de alta, os caras estão muito próximos da Red Bull. Só que não é só curva de alta, é a Fórmula 1, né? Nessa pista, você só tinha praticamente a curva 6, que não era de alta. O resto é tudo curva de alta. Por isso que os pilotos morreram também, por causa disso. Então, quase morreram, né? Tem umas de média também, né? Então, 160, 140. Acho que poucas, né? Grande se a gente for pegar... Grande maioria de alta. Então, sim. A McLaren teve esse benefício que aproximou da Red Bull. E a outra coisa, só para fechar o assunto, né? O Piastri vai ser o termômetro para a gente ver como o Norris lidaria sendo companheiro do Verstappen. Porque se ele é falado para a Red Bull, como que ele vai aguentar esse Verstappen? Ele tem que aguentar. Se ele quebrar, aí já exatamente, já vai... Exatamente. O Piastri é o grande termômetro para saber se o Norris aguenta o Verstappen um dia. Eu não acho que vai, não, mas é verdade. É um bom termômetro mesmo. É um bom termômetro. Agora, só antes da gente falar da corrida, vamos falar da Mercedes, né? A Mercedes que poderia ter nos proporcionado uma corrida ainda melhor, né? Com ainda melhor. E o Russell, mas os dois acabaram batendo na primeira volta. Aí teve um entreveiro ali no começo da corrida, o Russell reclamou e tal, depois o Hamilton foi lá, assumiu a culpa. Eu, sinceramente, acho que o Hamilton... Porque assim, quando entram 3 pilotos numa curva
e há uma batida, que é o que geralmente acontece, o que está no meio é o único que não tem culpa, né? Ele está no meio, ele vai desviar para onde? Não tem A culpa foi do Hamilton. Então, ou a culpa é se o que está do lado de dentro se espalhar um pouco, não foi o caso do Verstappen, ou o que está por fora for muito otimista e fechar ali e tal. Mas eu não acho que é culpa. Não é Eu culpa, acho que é corrida, assim, sabe? O cara tá na largada, tentando ganhar posição, ele tava com o pneu vermelho, né? Então ele tinha que fazer o negócio valer a pena ali, senão não ia dar certo a corrida dele. Ele jogou no tudo ou nada e acabou batendo. Aí depois ele foi lá pedir desculpa. Mas eu acho que esse pedido de desculpa do Hamilton já é um efeito do cara que já tem 7 títulos mundiais, entendeu? Falou assim, quer saber? Eu vou pedir desculpa e que se dane, não quero nem saber, entendeu? Porque o cara não tem que provar mais nada pra ninguém, né? Ô Bruno, esse negócio tá falando de culpa, né? Isso é uma coisa também recente, né? Que a gente fica procurando culpado, né? A cultura. Quem é o culpado do assim? Não tem culpado. A cultura é um incidente de coisa. Isso acontece em todas as categorias. Você tem 3 lado a lado, dificilmente os 3 fazem a curva. Dificilmente. Você sabe disso, né? Então o Hamilton, ele errou. Ele errou porque ele tinha que, se ele vai mais 30 centímetros para virar o volante, não bate. Ele fazia também ia pegar a sujeira e sabe lá o que ia acontecer, né? Eu acho que ele não batia, eu acho. É um achismo meu. Mas uns 30 centímetros, porque você para a imagem na hora que bateu, né? Você vê a diferença, a roda de trás que bateu na roda da frente do Russell, até uns 30 centímetros ali a mais não batia. Entendeu? Então ele calculou um pouco mal a hora de virar o volante. Mas que tem uma coisa em largada que as pessoas não consideram, que é o seguinte: em largada, esse conceito de a curva era minha, ele é muito pequeno, né? Muito pequeno. Ninguém é dono de uma curva em largada. Não. Largada tá todo mundo meio disputando. Eu lembro que uma vez o Massa, em 2014, acho que foi na Alemanha, ele fez a largada, vinha bem, na hora que ele cortou para dentro, ele bateu em alguém e capotou. Lembra disso? Sim. Capotou com o Williams. Hockenheim. Hockenheim. Muita gente foi falar que com o Massa, acertaram o Massa. Falei, gente, é uma largada. Como que o cara sai do ponto extremo da direita para ir para o ponto esquerdo, o extremo da esquerda, vai bater em alguém, não tem jeito. Ele bateu em alguém, capotou e tal. É mais ou menos isso aí que aconteceu, né? Não é que eu não considero um erro, assim, uma culpa. Eu acho que é um jogo duro, podia ter ido um pouquinho para lá, mas é largado. Mas hoje você tem que culpar alguém, senão você é torcedor desse alguém. Isso, ou anti alguém, entendeu? Então, mas eu não vou culpar alguém. Então, depois a FIA deu uma multa pro Hamilton por ele ter atravessado a pista. Foi, Eu gostei que eles chamaram ele lá, falaram assim, olha, por que você atravessou a pista? Se fosse ele, eu responderia assim, porque eu não tenho asa. Senão eu voaria por cima da pista. Deviam ter dado um bônus para ele. Aí ele atravessar a pista proporcionou uma das imagens mais lindas. Isso, Agora estão querendo punir o Stroll, sabe? Porque ele deu entrevista rude, porque ele empurrou o cara da equipe dele, porque a entrevista foi muito curta. Quer dizer, a Fórmula 1 se preocupa com essas coisas. E puniu o Hamilton porque ele atravessou a pista a pé durante um safety car. Quer dizer, é isso que a Fórmula 1 está preocupada. Ela não está preocupada na competição, né? Ela está preocupada com essas coisas. Então, sabe? É muito triste isso, cara. É triste. E aí, Fábio Campos, você vai apontar um culpado ou você vai ficar nessa lenga-lenga que eu e o Adalto ficamos aqui? Eu já fiz o podcast ontem e falei exatamente isso, né? Da cultura do race control. Não acontece, um acidente de corrida, claro, foi um movimento dele que causou. Mas a gente tem que considerar o seguinte, né, cara? A largada dele era muito tudo ou nada. Isso não justifica, claro que não. Mas a largada dele era muito tudo ou nada. Porque o cara ele foi obrigado a largar com o pneu vermelho. Porque tudo que aconteceu dos limites de pista, ele foi o mais prejudicado. Porque ele só tinha lá um pneu, um duro novo, um médio novo, e o resto ele tinha usado até o tubo dos bons pneus do domingo, né? Que é o amarelo e o branco. Ele não tinha. Ele tinha que usar o vermelho. Então o Hamilton foi sem dúvida o mais prejudicado pela mudança durante o final de semana. Porque nos 2 médios que ele já tinha andado 13 com o outro ele poderia dar 7 voltas só, não dava. Aí o cara se sentiu obrigado a largar com o vermelho. Eles foram obrigados. Tanto que tem até um rádio dele, né? Na volta de apresentação, tem um rádio dele dizendo I'm a sitting duck. Eu sou alvo fácil,
Então, aí alguém pode pensar, pô, mas por que você nem começou a corrida, você já está criticando o pneu? Porque ele teve que usar aquele pneu. Poderia ter usado no final? Poderia, mas ia ter que pôr o vermelho. E aí você põe o vermelho na largada, por quê? Quantas vezes a gente já falou isso aqui no Loucos? Quanto mais macio o pneu hoje em dia na Fórmula 1, isso sempre foi, né? Mas hoje em dia é muito mais agudo. Quanto mais macio o pneu, mais você dá o jump na largada, a aderência àqueles primeiros metros. O vermelho é muito melhor que o médio, que é muito melhor do que o branco. Então, ali para ele, era ou ele liderava ali, ou acabou a corrida dele. Acabou completamente. Acabou o confronto com o Russell, acabou o confronto com a possível Ferrari, com as McLaren, que vieram recuperando, né? Então, era tudo, não estou dizendo que tem que bater, não, o movimento dele que causou o acidente. E eu fico até pensando, né, duas coisas. Primeiro, se não tinha um fator Verstappen ali, né? Eu vou dar um passão nesse cara. É o Verstappen. E aí o cara enxerga vermelho, né? Ou vermelho e amarelo, né? O touro lá da Red Bull. Mas isso é só um pensamento que passa na minha cabeça, né? Será que o cara não pensou assim, quer saber? Esse ano já tá perdido, mas pelo menos vou dar um passão nesse Verstappen na largada. E aí, não é que ele esqueceu, né? Ele não julgou o Russell ali, porque o erro dele é esse. Ele não julga o Russell ali. Porque a puxada ali, gente, quem foi por fora ali na sprint, perdeu o carro, até o Verstappen perde o carro ali na sprint, se você analisar o replay da largada. Porque Bahrein, é vizinho do Bahrein. Mas é igual. É o mesmo raciocínio. Catar, gente, é muita areia. Vocês viram a sexta-feira? Não, sexta-feira parecia que os caras estavam andando numa pista de areia mesmo. Tem um rádio aquela do NASCAR, aquela pista da NASCAR na terra, é aquilo. Tem um rádio do Sainz que é divertidíssimo. Ele fala, meu pai se daria muito bem. Ele fala. Porque o Sainz fala isso no rádio para a Ferrari, né? Porque assim, era rally, o carro andava. Então, gente, claro que a pista foi melhorando e é claríssima a diferença da sprint pro domingo. Ao domingo a pista emborrachada e na sprint nem tanto, mas a linha de fora, sujeira pura. Então não dava, o cara fechou, só que ele julgou mal, sem dúvida nenhuma. E a outra coisa que eu fico pensando, que eu acho que é pra gente refletir, é se já não há no Hamilton uma espécie de quedinha no roda com roda, né? Porque se a gente for lembrar de Spa em 2022, em que ele também julga mal e dá aquele toque no Alonso que o carro dele até voa, se a gente for pensar em Monza nesse ano, que ele também julga mal e dá uma espremida no Piastri, agora a terceira. Eu ainda acho que o Hamilton tem muita coisa para queimar. E ele tá andando muito bem, ele tá perto de brigar pelo vice, embora eu acho que vai ser bem difícil. Mas... não sei não, hein? O roda com roda dele já apresenta uns sinaizinhos da gente questionar, né? Sim, não sei se eu concordo. Ele brigar pelo vice não, viu? Porque tem a McLaren, né, Bruno? A McLaren vai tirar muito ponto da Mercedes. Né? Vai, mas se ele chegar sistematicamente na frente do Pérez, eu não sei não, viu? Não sei mesmo. Nessa corrida mesmo, né? Se ele não tivesse... nessa corrida aí, se não tivesse acontecido esse acidente, ele chegaria na frente do Pérez. Não chegaria na frente das McLaren, mas chegaria na frente do Pérez. Chegaria na frente do Pérez. Se eu fosse bom piloto, eu tava na Fórmula 1. Você sabia disso? Isso definitivamente não. Mas o Hamilton, como disse o Fábio aí, eu acho que ele já passou do auge em alguns pontos. Isso está ficando claro, né? O que não transforma ele num mau piloto da noite pro dia, é uma evolução natural, né? O cara veio, tem o auge, depois vai caindo, né? Não, ele ainda é muito rápido e a briga em Suzuka foi sensacional, não nos esqueçamos. Sensacional, né? Sim. O Alonso é outro, que é sensacional, mas já passou do auge também, entendeu? Faz tempo. O Alonso eu tenho mais dúvidas. Qual é o auge do Alonso? O Alonso é meio diferente, assim, né? Para mim, o auge do Alonso é na Ferrari. Na Ferrari. Mais do que na Renault? Não sei, hein? Olha, na Ferrari, porque aquele carro era tão ruim e ele conseguiu levar o carro para disputar o título. Um carro tão melhor, eu acho que foi na Ferrari. Mas você tem razão, é difícil. Eu acho que o Alonso passou muitos anos no auge. O Hamilton também. Teve muitos anos. Eu acho que o Hamilton começou a sair do auge, talvez no ano passado. É que assim, não é que é um demérito, né? É um caminho natural, né? É do ser humano. Qualquer um, não tem como, né? O cara não vai ficar 20 anos no auge, não existe isso, entendeu? O ser humano, só se o cara vier de Marte, entendeu? Lá eles têm uma forma. Agora, deixa eu colocar um fatorzinho aqui nessa batida aí, só pra gente... O Fábio falou que o Hamilton não considerou que o fator Russell, né, que estava ali no meio e tal. Será que não teve... Porque esses caras conversam antes da corrida, tem uma combinação ali e tal. Será que não teve uma como é que eu vou dizer assim? Não é uma combinação, mas é uma reunião deles falando assim, esse aqui vai largar com o pneu mais rápido, então ele vai precisar ser mais agressivo na largada. Seja você menos.
Então, se você estiver ali no meio, dá uma recolhida que o cara vai chegar. Será que eles não tiveram essa conversa? O Hamilton confiou nisso, fechou para dentro, mas o Russell não recolheu? Eu acho que o Hamilton teria jogado isso no rádio, né? Porque os dois primeiros rádios são bem autênticos, né? São bem sinceros. E tem uma outra coisa, mas o primeiro rádio do Hamilton fui acertado pelo meu próprio companheiro de equipe. Sim, ponto. Se tivesse um acordo, eu acho que ele jogaria ali. Agora, tentar fazer acordo, se a Mercedes fez isso, se tentar fazer acordo em largada, não existe, né? Porque tem muita gente, tem até alguns jornalistas dizendo... Mas você duvida que esses caras tentem? Eu não duvido, não. Mas é uma loucura, porque largada é um negócio que, se você for conservador, é 5 posições que você... Os caras mandaram o Gasly estacionar o carro para deixar o Ocon passar no Japão sem no nenhum final da prova. tipo de motivo. Bruno, eu não estou defendendo, digamos assim, o bom senso, porque não tem bom senso. Eu só estou dizendo o seguinte, em largada você não coordena jogo. Mas eu não estou nem falando que é um bom senso, tá? Eu estou dizendo assim, olha, não é que você tem que recolher, mas tenha em mente que esse aqui tá largando com o pneu vermelho e ele vai ter que ser mais agressivo, entendeu? Não é uma ordem direta, mas é uma Eu acho que o Hamilton fez a curva, eu não acho que ele não considerou o Norris, não considerou o Russell, eu acho que ele pensou que já tivesse passado o Russell. É isso que eu quis dizer, claro, lógico. Já dava sabia que estava ali, até porque o Russell dá uma jogada nele para a esquerda, lá atrás, né? Isso. Um pouquinho antes o Russell dá uma jogadinha nele. Eu acho que ele imaginou que já tinha passado o Russell, já dava para ele virar. Sim, o não considerou é isso, sim. Então, uma coisa que acontece, mas vou falar uma coisa para você, eu prefiro isso. Sim. Sabe, que aconteça em toda a corrida. Não tem problema. Porque 50 corridas de procissão, meu. Disputa não tem problema. Vocês lembram quando a Ferrari tentou ajeitar uma largada com o Vettel e Leclerc, e aí não deu, aí um cedeu, o outro passa, e depois fica... Foi na Rússia. Aí fica pedindo... Cara, gente, largada é um dos pouquíssimos momentos, uns pouquíssimos 30 segundos, talvez nem 30, que o automobilismo é puro. Porque não existe jogo em largada. Não existe, É porque o cara que faz jogo de equipe em largada, ele já tá assassinando a própria corrida. Então, largada é um momento puro. Pode até ter tido essa conversa, sim, Bruno, mas na hora que o Russell pula e vê o Verstappen do lado dele, ele tem que ir. Vamos puxar uma na memória aqui pra vocês lembrarem. Essa é ridícula. Acabei de lembrar aqui. Aquela corrida na Espanha que decidiu o campeonato em 97 com o Schumacher e o... eu era muito menino. Villeneuve. O Villeneuve e o Frentzen, que era o companheiro dele, eles combinaram a combinação da Williams lá era o Frentzen atrás do Schumacher, para tentar forçar uma batida e o Villeneuve herdar as posições dele e tal. Na hora da primeira curva, os dois ficam assim, vai você. O Schumacher abre, tipo assim, 5 segundos na primeira curva, vai embora. Ele vai embora. Aí o Villeneuve fica atrás do Frentzen e fala, deu errado essa merda. Aí ele pega e passa e vai embora e alcança o Schumacher, entendeu? Mas assim, é um bom exemplo. Depois vocês vejam essa corrida no YouTube, é muito engraçado quando fecha a primeira volta. Eu acho que deve ter sido uma das maiores diferenças entre primeiro e segundo. Eu não me lembro, confesso que eu não me lembro. Na primeira volta que eu já vi, assim. Não me lembro dessa. O Schumacher passa e depois vem os dois bobões da Williams atrás, muito atrás. É para corroborar. Largada você não coordena, gente. Largada é tudo, é cada milímetro que você conseguir ganhar. E às vezes toca, é o que o Adalto falou. Às vezes vai acontecer. Agora, tem muita gente problematizando a briga interna na Mercedes. Gente, é completamente diferente se os caras tivessem se tirado da pista em Suzuka. É diferente de um confronto no meio da corrida, que é manobra um contra o outro. Ali é largada. É o bom senso, Bruno, que eu não posso, infelizmente, não posso pôr a mão no fogo. Eu temo que o Toto Wolff chega lá, olha aqui, eu voltei pra corrida, quando eu tava fora, vocês bateram, agora volta. Gente, foi largada. Tem que ser tratado como uma... Claro que você pode conversar com o Hamilton. Hamilton, olha o que aconteceu. Vamos rever o acidente aqui. Russell, vem cá, senta junto. Claro que você vai conversar. Agora, problematizar no sentido de olha a Mercedes perdendo o controle. Não, né? A única coisa que eu tiro desse acidente é o seguinte, para vocês dois. No dia que essa Mercedes tiver um carro competitivo, segura essa dupla. Porque esses caras não vão brincar um com o outro. Eu só espero que não demore muito, porque o Hamilton, nessa fase descendente que ele tá, daqui a pouco não vai... Tem que ser ano que vem. Tem que ser ano que vem. O ano que vem... Eu vou... Ele tem contrato para 2 anos. Vamos supor que lá no final... No dia que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, no dia que esses dois tiverem cheiro de vitória mesmo, de campeonato, o Russell não vai dar 1 milímetro e o Hamilton não vai dar 1 milímetro. Não. Imagina juntar isso com a McLaren...
E também com a McLaren alcançar também, na assim. Red Bull, aí teremos um campeonato, né? Teremos um campeonato. Depois eu vou procurar esse vídeo dessa corrida em Jerez, vou colocar no Twitter, vocês vão ver. Vocês verem o que é um cara velho, né? Nem eu, nem o Adalto lembramos dessa largada, você vê claramente. Mas vocês vão lembrar, na hora que vocês verem, vocês vão lembrar, porque é uma coisa tão estúpida, porque os dois Não, ficam vou ver, fazendo a quero ver, primeira coloca curva, um sim. do lado do outro, assim, vai você, não, eu vou, não, vai você, não, vai você, não, vai você. E o Schumacher indo embora, e a galera feito, né? atrás, tipo assim, É bem gente... feito, né? Bem É feito. perfeito. É. Ó, vamos falar da corrida, né? Vamos falar da corrida, né? Do Qatar, que extenuou os nossos amados pilotos, né? Chegou todo mundo no final. O Sargent nem chegou no final, né? Não, eu não sabia que... Você sabia que ele não se hidrata durante a corrida? Então, mas eu vi que muitos deles não se hidrataram porque o negócio estava saindo igual uma sopa, o isotônico que eles tomam lá estava saindo igual uma sopa. Eles falaram, é melhor ficar sem do que tomar esse negócio aqui. Mas o Sargent parece que nunca. Não foi só nessa. Entendi. A informação é que ele não se hidrata durante corrida nenhuma. Então, nós temos uma ligação isso é uma consequência direta dessa questão dos pneus, né? Sim. Porque como teve essa regra dos pneus que os caras só podiam dar 18 voltas no máximo com cada jogo de pneus, né? Meio que para você fazer valer a pena essa regra, você tinha que andar no limite o tempo inteiro. Os caras andaram no limite o tempo inteiro. E no final, ninguém aguentou, né? E aí junta isso... Porque, Bruno, só para passar a informação, é porque as 18 voltas, que eram para o pneu não deixapar, eram muito cedo antes do pneu desgastar. Então eles tinham vida útil para acelerar, só para dar esse Então desenho. vamos por partes aqui. Essa regra do pneu aconteceu por causa do negócio da zebra, aquela zebra lá esquisita que os caras fizeram. O pessoal tá vendo, olha essa zebra em forma de pirâmide, que a Fórmula 1 já sabia, porque a Fórmula 1 vai antes, a Pirelli tinha ido antes, já tinha visto, né? Então já sabia, não era novidade, nem para a Fórmula 1, nem para a Pirelli. Mas não fizeram nada, não mandaram o pessoal do Qatar refazer as zebras, né? Deixaram essa zebra desse jeito e gigante, com a zebra que é quase 2 metros de largura, né? E aí o piloto não pode passar a linha branca também. Então nós tivemos trocentas voltas deletadas, né? Desde sexta-feira. A classificação da corrida curta foi uma das coisas mais bizonhas que eu já vi assistindo Fórmula 1. Impressionante o que teve de volta deletada. Você não sabia se a volta tinha valido. Mostrava lá que a volta tinha valido, depois não valia mais. Ridículo, né? E então tiveram que refazer algumas dessas zebras por culpa da Fórmula 1 e da Pirelli. A Pirelli, eu dei no sábado que a Pirelli tinha ganhado, né, a concorrência. Infelizmente, entendeu? Ganhou a concorrência da Bridgestone. A Bridgestone, inclusive, topava ser a segunda. Topava ter 2 fornecedoras, né? E a Pirelli não, só se ficar sozinha. Entendeu? Então, infelizmente, a Pirelli ganhou. Nós vamos ter esses pneus aí. Vai continuar sendo Fórmula Pneu, né? Esses pneus aí que não aguentam, né? Piloto tem que começar a administrar o pneu na segunda volta da corrida. Nós tivemos uma corrida domingo a moda antiga, que é pau na máquina da primeira à última volta, sem se preocupar com o pneu, né? E por isso que eu gostei mais da corrida do que vocês. Acho que esse foi essa foi a grande diferença, que a gente viu os pilotos pau na máquina, acabados, né? Muito mais do que pelo calor, porque já correram em temperatura mais alta sob o sol e não ficaram assim como ficaram lá, entendeu? Então, esse negócio de você ter que andar no limite o tempo todo, isso esgota o piloto, né? Então, a gente falava aqui nas coisas anteriores, os caras saem, podem ir em festa. No Qatar, não. Os caras saíram, deve ter ido tudo para a piscina de água gelada, né? E depois deve ter ido tudo para o hotel dormir, porque estavam acabados, né? Acabados. Para mim, corrida é isso, tem que ser isso. Pau na máquina, entendeu? Então, o pneu... Mas não é por quê? Porque o pneu não aguenta. O pneu não aguenta. O pneu, se você não começar a administrar ele na segunda volta dele, ele vai durar metade do que vai durar o outro que está administrando. Mas aí não é culpa da Pirelli, a FIA quer assim, né? A FIA ainda quer assim, a FIA? A FIA quer assim, pois é. Ela ainda quer assim?
ela agora tem a nova carta que ela vai dar para a Pirelli, que atualiza, que ela pede janela maior de funcionamento, menos degradação térmica. Ela vai dar um passinho para trás, mas ela ainda quer o pneu que se desgasta, né? Então a FIA é uma culpada, a Pirelli também não devia aceitar isso, falar isso depõe contra mim, né? Porque depõe contra eles. Parece que o pneu é um lixo, entendeu? Parece, inclusive para a maioria que assiste, que não é fanático, não acompanha nosso podcast, não acompanha, só liga a TV na hora da corrida, não sabe dessas coisas, vai falar, nossa, que lixo de pneu, todo mundo tem que parar toda hora para trocar o pneu, porque o pneu não aguenta, entendeu? Então o cara que sabe administrar o pneu é melhor do que o outro que não sabe administrar o pneu. Pô, corrida não é isso. Corrida é quem é o mais rápido, meu. Entendeu? Então, eu fiquei bem chateado com a Pirelli ter vencido de novo, porque eu acho que a Bridgestone faria um trabalho bem melhor. E acho que a FIA também tem culpa, como o Fábio falou aí. Essa carta nova para a Pirelli devia falar, nós queremos que o piloto tenha, no mínimo, 12 voltas para andar no talo. Depois o pneu pode acabar rápido, pode acabar em 2, 3 voltas, mas ele tem que ter 12, 13 voltas para andar aqui, ó, entendeu? Porque corrida é isso, né? Mas vamos ver, pelo que ele falou, a FIA não vai fazer isso. Não, eles podem até fazer isso. Já que eles estão tentando ajustar, eles podem chegar nesse ponto de falar, olha, queremos que o pneu dure... voltas não dá para especificar, né, Adalto? Porque cada pista é um asfalto, é um tipo de pneu. Acho que não dá para especificar voltas, mas eles podem especificar. Agora, o despencar de repente, aí eu já não concordo. Porque aí é igual 2012. Quando despencava de repente, ficava ruim. Mas eles podem fazer uma janela, né? Uma curvatura diferente, claro que podem. Né? Tem que fazer, entendeu? Piloto tem que poder tirar mais do carro do que tira. Não pode, o pneu não pode ser tão limitante como é hoje. Não pode ser tão limitante quanto é hoje. Então, eu acho que é um meio termo. Eu acho que deveria ser um meio termo, porque na época do Schumacher era pé embaixo e não tinha, as corridas eram péssimas. Né? Pensando na qualidade da corrida, o fator poupar, eu acho que ele pode existir. Ele só não pode ser tão, digamos assim, assintoso. Poupa tudo, poupa toda hora, só poupa. Eu acho que dá para se chegar no meio termo. Não, mas é que na época do Schumacher, acho que tinha uma coisa que era muito pior que isso, que era o reabastecimento. Né? Sim, mas o pneu aguentava tudo. O pneu aguentava o pé embaixo. Né? Eu sou totalmente contra reabastecimento. Mas é isso. E tem um outro videozinho para a gente pôr aí também, pessoal. Não sei se vocês chegaram a ver, mandei para vocês é muito engraçado, mandei para vocês com as piadinhas dele. No WhatsApp. Teve uma hora na corrida que o Alonso falou que estava queimando as costas dele. Se na hora que ele parasse na próxima vez no box, não podiam jogar um balde d'água nele. Todo mundo deve ter achado aquilo engraçado, até eu achei. Só que isso já aconteceu e vocês, agora, Fabião, 1h07 e 8 minutos, vão ver esse vídeo aí, ó. Así se refrescaban los pilotos de la Fórmula 1 en 1960. William González hizo una aparición excepcional con Ferrari. Algunos pilotos, como Monomi, se refrescan sin bajar del coche. Eu não tô vendo nada, tá? Se o ouvinte tá vendo, eu não faço a menor ideia do que ele tá mostrando. Fábio, só que hoje jogar água é proibido, não sei em outras épocas. Né? Hoje é proibido. Na década de 50, os caras, na curva de baixa, tinha um cara com balde de água que jogava água nos caras. Tem uma corrida da Stock Car que eles fizeram isso, que os para-brisas estavam tão sujos que na hora que passava em frente ao box, ele jogava o balde d'água assim pro cara lavar o para-brisa. Depois abre seu WhatsApp aí que você vai ver esse vídeo. Isso não é exclusividade, a gente nos carteiros também já fizemos isso, numa corrida em Itu, estava muito quente. A hora que a gente parou da classificação para corrida, o pessoal saiu jogando balde de água também nas nossas costas. Então, você ganhou essa corrida? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas vamos lá, Fábio Campos, seus comentários sobre essas situações chatas no Grande Prêmio do Qatar. Eu acho assim, Bruno, vamos lá, vamos começar, né, do começo. Eu acho que teve uma coisa de se elogiar no caso da Pirelli e uma coisa para se criticar. Como o Adalto falou, a preparação pré-corrida foi falha. Porque eu fiquei pensando durante o final de semana, cara, a gente já viu acontecer com a Michelin, Indianápolis 2005 foi parecido. Né? Não teve a corrida por causa de um problema de pneu. A gente já viu acontecer com outros fabricantes de pneus, chegar num dia em que a natureza vence, vamos falar entre aspas, muitas aspas.
E eu fiquei pensando, pô, será que não é esse caso? Até que ponto eles têm culpa? E cheguei à conclusão que sim, que tem culpa. Porque se o circuito está homologado, o pneu tem que aguentar. Ou, se o pneu não aguenta, o circuito não pode ser homologado. A informação que eu tenho, Adalto, é que a Pirelli não foi lá testar, porque o Mário Isola disse para a Sky que a pista ficou pronta há 1 mês. Então ele disse, nós não tivemos tempo de fazer o que a gente sempre faz. Ele até fala, essa zebra é usada em Abu Dhabi também, em outras pistas. Ele não fala Abu Dhabi, eu que estou falando Abu Dhabi. Ele fala, essa zebra é usada em outras pistas, e o problema é que o tempo que o carro fica em cima dessa zebra e a velocidade que o carro passa em cima dessa zebra. Não interessa. Se essa zebra está na pista, o pneu tem que aguentar. Né? Isso estamos de acordo. Sim. Então, houve uma preparação falha para o Grande Prêmio, bem falha. E isso é um dano de imagem da Fórmula 1, que tem que evitar isso. Tem que sentar e tem que conversar. O elogio que eu faço é pela capacidade na pista dos caras conseguirem captar e evitar o pior. A gente descobre problema de pneu. Como que a gente descobre problema de pneu? Como que o mundo descobre? Naquelas corridas caóticas, né? Silverstone em 2013, Spa naquele ano que os pneus dechapavam. A gente normalmente fica descobrindo quando já é, entre aspas, tarde demais. Dessa vez, os caras pelo menos tiveram a capacidade de identificar microscopicamente, porque era microscópica, a falha no pneu. Então eles foram lá e tomaram. É chato, vai lá, mexe na pista, coloca um treino. Aliás, né, quando querem, tá vendo? Dá pra fazer um treinozinho de 10 minutos, né? Quando querem, dá pra fazer. Dá. Por que não faz isso pra calibrar um DRS, pra emborrachar uma curva, pra emborrachar uma pista? Dá pra fazer, né? Bom saber que dá pra fazer, porque eu achei que era impossível fazer um treino de 10 minutos, né, Bruno? Meu Deus! O mundo acabaria, a gasolina dos carros acabariam, o dólar ia despencar. Não, dá pra fazer um treino, dá pra mexer o final de semana quando se quer. Não foi a situação ideal, evidentemente, longe do ideal. E essa zebra, né, que é, digamos, o formato piramidal, né, porque ela é pontiaguda, se ela vai existir, o pneu tem que aguentar. Ou então não põe essa zebra. Então, é muito básico, e é uma categoria muito grande para ter esse tipo de, descobrimos que o pneu não aguenta. Tem que descobrir antes. Repito, eu acho elogiável que conseguiram identificar e nós não tivemos que descobrir da pior maneira possível. Isso é legal. Isso é elogiável. Agora, a falha na preparação é evidente, é clara, é escancarada, e isso tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado lá para frente, porque não dá para se chegar nesse ponto. Fábio, eu vou mandar para você o e-mail da Pirelli, e aí depois você me diz se eles estiveram lá ou não. Se você lendo esse e-mail... Não, tô passando só a informação que o Mário Isola... Tô passando a informação que o Mário Isola deu na entrevista. Ele pode ter falado isso na entrevista, mas se você ler esse e-mail da Pirelli, né? Manda para mim. Você vai ver que eles estiveram lá, entendeu? Porque eles destrincham aqui todas as características da pista. Não, é porque assim, a pista ela tem que passar para a Pirelli e para as equipes, ela tem que passar relatórios detalhados. Tem até uma máquina que mede asfalto. Enfim, pode ser que as duas coisas coexistam, mas enfim, eu não vi o e-mail, depois você manda aí pra gente. Tá, depois eu mando para você. Então, Bruno Aleixo, essa é a primeira parte do problema. E aí aconteceu tudo que a gente já falou, né? Puxa a linha para cá, 80 centímetros, vira pé embaixo, ninguém esperava isso, e soma com o problema da temperatura, que eu acho que tem que ser discutido sim. Eu não acho que seja questão simplesmente, é casual, não. É o que eu dizia ontem, né? Não se muda uma data de Copa do Mundo para os caras terem colocado uma data de Copa do Mundo, que é a coisa mais rigorosa, mais digamos assim, tradicional do calendário do ser humano, digamos assim, porque todo ser humano sabe da Copa no meio do ano, de 4 em 4 anos, até quem não gosta de futebol. O ciclo da Copa do Mundo e da Olimpíada. Agora está um pouco mais baleável, né? Porque agora está um pouco mais baleável, porque vai ter Copa em 18 países. Os caras meteram o home office da Copa do Mundo, né? Cada um joga em casa. A seleção brasileira vai jogar na Rússia e em Belo Horizonte. Cada um joga na sua própria casa. Cada um joga em casa, acabou. Os caras virou jogo em casa. Mas, Bruno, voltando a falar sério, se os caras botaram uma Copa do Mundo em dezembro, é porque o país não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Então, ok, ninguém esperava que ia acontecer, não é questão aqui de caça às bruxas, vocês sabem que eu não gosto de ser profeta do acontecido, mas isso a partir de agora tem que estar na pauta. Esse calendário tem que ser desenhado pensando no Oriente Médio, porque se amanhã a Arábia Saudita, por causa do Alcorão, quer fazer uma corrida em julho, e aí? Não dá para simplesmente botar. Se a Fórmula 1 quer abraçar o Oriente Médio para ganhar dinheiro, eu sou contra, mas que abrace, mas vamos agora colocar o fator
temperatura, umidade, porque é o seguinte, Bruno Aleixo, eu estava vendo um especialista falar, né? O nome dele, eu vou pegar o nome dele aqui porque eu anotei. Eu só vou abrir a anotação aqui, já eu dou o nome dele. É um especialista que trabalha com os pilotos de Fórmula 1, inclusive, ele trabalha nessa preparação. E ele estava contando, né? O cockpit, a capacidade do cockpit de virar um forno, porque o cockpit ele concentra o calor, né? Então, isso é uma coisa que está na hora de se discutir. Porque, foi o Qatar, foi em outubro, foi exceção, ok, o ano que vem o Qatar vai ser em dezembro. Eu acho que é passar, varrer para debaixo do tapete. Tem que se discutir, porque há momentos que os caras reclamam de condições, digamos, sub-humanas, vamos falar entre aspas. Então, mas é porque eu acho que somou muita coisa, né? Sim, somou porque muita... esse traçado cansa também. Esse traçado do Qatar, porque se você for olhar o traçado... Porque uma das coisas que mais cansa em corrida é curva de alta. Sim. Curva de alta arrebenta sem com a dúvida pessoa. nenhuma. Mas se você entra numa curva de alta e tem uma reta depois, tudo bem. O Qatar é curva de alta o tempo inteiro. O cara faz uma curva de alta, faz outra curva de alta, outra curva de alta. Tem uma sequência de 3 curvas para a direita lá. Isso. Só de olhar eu fico cansado. Porque Bruno, é isso mesmo, Bruno. E ainda tem a força G. Mas é isso, é por causa da força G. Mas tem uma coisa, né, pessoal, esse que carro, está esquecendo. Com tanque cheio, ele pesa, vocês já falaram aqui, Copito, é 1 tonelada. Imagina isso daí, fazendo curva de alto o tempo inteiro, com essa temperatura altíssima, o ar muito seco, né, deserto e tal. Realmente juntou muita coisa ali, né? Juntou. Mas tem uma coisa, né, todos os esportes que a gente acompanha, quando acaba, né, o evento, os atletas estão acabados, né? Estão acabados, vão dar entrevista que parece que jogaram 3 baldes de água. Fórmula 1, os caras têm saído do carro, parece que tá descalibrado. Adalto, eu concordo com você, mas você não acha que um piloto vomitando, um piloto abandonando uma corrida com a carreira em risco, um piloto falando que a visão ficou turva, 2 pilotos tendo que ir para o atendimento médico, eu acho que se passou do limite. Passou, mas acho que eles não estavam. Eu acho também, por exemplo, que eles não estavam muito. Eles não estão mais muito se preparando para isso, entendeu? Sim. Porque não precisa. Mas, Adalto, o nível desses atletas é tão alto que, se eles não aguentaram, o meu pensamento é: se esses caras super preparados não aguentaram, meu Deus, né? Se fosse um ser humano normal. Mas ali é o seguinte: os caras não precisam, porque é o que vocês estão falando. O tipo de corrida que a Fórmula 1 tem hoje não exige tanto fisicamente quanto exige antigamente. Aí os caras foram pegos de calça curta porque teve essa mudança de regra no meio do caminho que, pneu vai ter uma janela de 18 volts. Os caras falaram, então vocês vão ter que enfiar o pé. Enfiar o pé numa pista que só tem curva de alta, com a temperatura de 35 graus, quase tão quente quanto o Brasil. Aí os caras falam, aí realmente a turma não é. Sim, e eu te digo mais, Bruno. Nem sabiam que a corrida ia ser de enfiar o pé. Descobriram durante a corrida, praticamente. Sim. Tem um rádio do Norris que ele fala, gente, tá dando para usar o nosso potencial, vamos usar? O Norris fala isso com a McLaren. Ou seja, é quase que assim, descobriram no meio do jogo que o negócio ia ser pé embaixo. Eu peguei o nome do doutor aqui, ó. O nome dele é Chris Tyler, ele é da Universidade de Southampton, em Londres, e ele trabalha com preparação física de pilotos. E ele diz algumas coisas bem interessantes. Ele diz, cara, desidratação, você perde foco e você não consegue concentrar se você está desidratado. Isso é uma outra coisa, Bruno, que eu acho que está na hora de discutir. Se essa água fica muito quente, e o pessoal da Sky Sport estava até brincando, né? O Charles Shandok falou, não dá para tomar porque é um chá. Aí o David vira um chá, aí o David Croft até brinca. Então por que não coloca um chá de uma vez? Porque aí você coloca um chá. Né? Mas falando sério, cafezinho. Será que nesse momento, no século 21, não dá para se desenvolver uma garrafa que vai colocar um pouquinho a mais de peso no carro, mas que retenha minimamente a refrigeração? Mas isso aí vai gerar peso, aí os caras vão entrar. Não dá para fazer uma garrafa. Não dá para fazer uma garrafa um pouquinho melhor? Isopor não pesa nada, faz de isopor, põe negócio gelado lá que vai acabar morno no final. Eu acho que de isopor já deve ser, que eu acho Adalto, é tão simples o que você está sugerindo que não é possível que esses caras não pegam. Olha que essa garrafinha. Se essa garrafinha que eles usam não tiver um isopor em volta, eu vou ficar muito. Eu acho que o isopor derrete nesse cockpit, porque só para você falar, esse doutor diz que esse cockpit pode chegar a 80 graus. Ele diz, é impressionante isso, né? Um cockpit de 80 graus. Mas não à noite, duvido. Não, ele não disse a hora do dia, mas ele disse que é um risco. É por isso que eu estou dizendo, a discussão tem que ir além do Qatar. Eu nunca vi aquilo que a gente viu nesse final de semana. Os caras abrindo a viseira
E o George Russell, colocando as duas mãos na frente, não era para refrigerar a mão, era para direcionar o ar para a cara dele. Direcionar, é que vocês são muito novinhos. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Na década de 70 e no começo da década de 80, olha, quase a década de 80 inteira, os pilotos acabavam as corridas exatamente como acabaram esses daí. Mal. Mas aquela época acabavam mal as corridas. Mas, Adalto, ok, mas a preparação física não andou para trás de lá para cá. Não andou para trás. O Rosberg fumava dentro do carro. Fumava dentro do carro, é verdade, bem lembrado. Né? O James Hunt saía do carro e pedia o cigarro. Tão menos físico, porque ficou menos físico. Antes o câmbio era H, direção não era hidráulica, era mecânica, tinha 3 pedais. Concordo. Dava muito mais trabalho, né? Era mais trabalhoso. Mas e a Força G? Hã? E a Força G? Essa que parece ser o problema do Qatar. Né? Também. A Força G agora é mais alta. Agora é maior. Né? Mas também era muito alta na época. O carro era muito trabalhoso de pilotar. Você vê uma volta on-board, né? Em várias pistas, principalmente em Mônaco. Você fala, meu Deus, você vê uma volta on-board do Senna lá, você fala assim, como é que o cara consegue dar 70 voltas assim e não morrer? Entendeu? Porque, parece que... é uma cadeira elétrica o negócio. Você tem razão, Adalto, mas essa Fórmula 1 corre no Oriente Médio. Tem essa questão da hidratação que o doutor estava dizendo. Eu concordo com você da fisicalidade do carro, eu concordo. Né? O Senna saía com bolha na mão, né? Eles corriam tudo com esparadrapo. A fisicalidade do carro, eu concordo com você. Só que a minha análise é que o Bahrein foi além disso, porque foi a soma da temperatura com o pé embaixo. O Bruno explicou a curva de alta, somou tudo isso. Então, tudo bem, foi uma soma de fatores. Mas vamos discutir. Porque quem garante o aquecimento global? Agora vão me xingar, hein? Opa, não fala isso. Quem garante? Não fala isso. Eu já tô acostumado a ser xingado. Tem gente que aparece na quinta. Bruno, eu nem tô aqui na quinta-feira, tem gente que aparece na quinta-feira só pra escrever assim, programa sem o Fábio é muito melhor. É verdade, o pior é que é verdade, tem razão. Mas, Bruno, quem garante que mudar de outubro pra dezembro vai resolver totalmente o problema? Quem garante que não vai chegar no Qatar o ano que vem e o negócio vai estar pegando fogo de novo? Então tem que se discutir uma maneira de refrigerar o cockpit. Abrir um buraco é muito simplista? Mas alguma maneira pode se fazer para não se passar por essa situação. Porque eu acho, podem me xingar, que essa situação extrema climática vai ser mais frequente. Agora, já não corre na chuva. Daqui a pouco não vão correr no calor? Tem que se pensar numa solução. É igual track limits. Não é liberar, é se pensar numa solução. Tem que se pensar numa solução. Entendeu? É isso. Vão correr no shopping. A primeira solução é fazer a zebra mais curta. Não pode ter uma zebra de 2 metros de largura. Pelo amor de Deus, isso é tão banal. Mas não é isso que faz o track limit ser um problema, Adalto. É o prejudicar o carro ou não. Essa que é a discussão. Entendeu? Eu divirjo de vocês, eu acho que não pode liberar, mas tem que se discutir por que pistas como Áustria e Qatar tem que se pensar numa... Vou repetir o que eu falei na Áustria. Tem que se chegar numa tecnologia que não coloque o carro em risco, mas que tire tempo do carro. Tem que se investir nisso. Agora, eu discordo de vocês, não simplesmente libera. Deixa o cara fazer a curva do jeito que ele quer. Eu não acho que é libera. Não, eu não acho que é libera. Mas eu acho que tem que... Então nós concordamos. Na Áustria, vocês dois queriam liberar. Não, eu acho a regra um saco. Eu acho essa regra, ela depõe contra o esporte, porque não dá para você virar para uma pessoa que assiste corrida de Fórmula 1 ocasionalmente, se obrigar ela a sentar na frente do sofá para assistir uma corrida, e ela ficar assistindo a corrida e nas últimas 15 voltas, igual aconteceu lá no Qatar, ficar toda hora piscando. Fulano foi punido, fulano foi punido, fulano foi punido. No Qatar até teve menos aviso. No Qatar até teve menos. Por exemplo, o Gasly, deixa eu falar aqui, o Gasly, ele fez uma ultrapassagem por fora, no Pérez, por fora da pista. Aí devolveu a posição. Isso. 3, 4 voltas depois. Questionável, sim. Questionável. Mas track limits, então, passou por... Opa, peraí, aquele negócio. Uma coisa é o track limits, o piloto sozinho. Mas passou. Outra coisa é a disputa. Aí na volta, sei lá, acho que foi 3, 4 voltas depois, ele fez a mesma manobra, a mesma coisa. E aí valeu. Então esse negócio é que tem que ser, tem que acabar, entendeu? Porque isso é muito chato. Eu não acho que tem que liberar. Ninguém está dizendo, você tem razão, ninguém está dizendo que a gente tem que conviver com o que está convivendo para sempre. É o que eu estou dizendo, tem que se ter uma solução. Eu só não acho que o liberar, libera porque é chato. A gente é chato, eu não acho que tem que liberar para os caras passarem por onde eles quiserem. Eu acho que tem que ter uma solução para não ter esse tanto de aviso de Concordo. Fábio, é o seguinte, ou faz a solução, que também não é difícil, ou você faz a solução, ou libera. O que não pode é fazer o que eles fazem, que é, não tem uma solução,
e eles ficam punindo. Isso aqui, eu acho que A punição como solução é que é opção. pior caminho. Mas enquanto É o pior não tem uma caminho. solução, aí que a gente diverge, então. Enquanto não tem uma solução, eu não acho que tem que liberar. Porque são eu- pilotos profissionais, capazes, os melhores do mundo, não são todos. Se você tirar da corrida o Pérez, o Stroll e o Gasly, você vai ter um número reduzido de track limits. Porque esses três abarrotaram de track limits. Então nós vamos Pérez- facilitar para o cara que está fazendo mais Pérez- difícil e não beneficiar o cara que está fazendo o. E na classificação? Na classificação, acho que só um não teve volta deletada. O Não. Leclerc é piloto ruim. O Leclerc, coitado, ele só teve uma volta em cada Q1, Q2. Sim, mas teve um monte de piloto que conseguiu. Todas as outras foram deletadas. O Norris, super piloto também, no Q3, nenhuma volta dele valeu. Quer dizer, então. Mas aí chegou no quadro da sprint, ele fez todas dentro da pista, Dalton. Entendeu? É. Ele aprendeu. Ok, nós não vamos concordar. Eu acho Só que é contra o instinto do cara, entendeu? O cara que tá guiando o carro é contra o instinto É dele. que é muito milimétrico. Você é muito milimétrico. Mas Você esporte, tem eu concordo, instinto. eu concordo. Eu acho que os que não é vão chato lá. por 1 milímetro, eu concordo. Eu mas o acho que esporte é milimétrico. O Eu esporte sei, mas é porque eu acho que os que não vão lá, eles não vão por sorte. Não, aí não. Eu acho. É por Eu sorte, acho que eles não porque o vão na instinto cagada. manda Aí eu aí. discordo. Porque- Eu discordo. É habilidade. O cara que não vai, Não. tudo é sorte. Eu não Toda acho vez que que o cara não passou, não. ele teve sorte. Não. Aí Não, eu acho que eles Fábio, todos tentam melhor- não passar. A maneira Mas mais rápida de você fazer uma curva é você, na tomada, se fosse possível, sair totalmente fora da pista. Sim. Entendeu? Não nego. Com as 4 rodas, apontar para o Apex em linha reta e sair totalmente da pista do outro lado também, na saída da curva. Porque daí ninguém você. faz isso. Nenhum deles faz isso. É, Nenhum deles faz Todos isso. eles passam por milímetros. Mas o E aí é que milímetro, é o problema. o milímetro é uma vantagem, Bruno Aleixo. O milímetro é uma vantagem. É uma vantagem. O que eu estou dizendo o é que eu que. estou querendo dizer é que esse é o instinto do piloto, de qualquer Sim. piloto. Esse é o Eu instinto não nego. dele. Eu não Se nego. você tem uma regra que é contra esse instinto, essa regra é bizonha, é Não, bizarra. não. Você precisa pôr o limite. Antigamente, o que eles faziam? Zebra alta. Os caras nem na zebra iam, porque Ó, eles sabiam que era eu uma sugiro parede. o que eles seguinte, iam Mas é o que eu bater. estou dizendo. A solução física nós concordamos. Isso. Agora, o instinto do piloto, eu concordo, é sempre tirar o máximo. Só que se você libera, um vai tirar 2 centímetros, aí um vai lá e vai tirar 4. Vai ficar essa disputa. O bonito do esporte também é o desafio que uma curva impõe. Eu É sugiro claro, o só seguinte. para deixar claríssimo, para não fazerem como Abu Dhabi, em que eu Tá bom. defendo uma coisa e eles Isso. acham que eu estou defendendo outra. Então esclarece. É claro que é chato. É claro que é chato. Mas tem que ter um policiamento. Quando era o Masi, era cada final de semana uma coisa e todo mundo reclamava da inconsistência. Eu reclamava, agora os caras botaram. É linha branca. Tem que ser linha branca. Até a gente chegar no ponto em que vai ter uma evolução, porque tem que ter, não é liberar. Porque o Data Analysis fez uma análise, fazendo jus ao nome, na Áustria. Quem cortava, quem alargava a curva, levava uma vantagem. O cara dá o pé Mas antes. leva, lógico. Leva. Olha, Então, vamos fazer isso. Essa que é que com essa regra, eles nunca vão para a opção certa, que é fazer uma zebra curta, colocar uma grama logo depois, uma faixa de grama onde não tem aderência e depois brita, ou o que quer que seja, asfalto, o que quer que seja. Entendeu? Eles nunca vão fazer isso, porque isso dá trabalho, custa dinheiro. Eles vão preferir fazer essa regra, que é ir contra o instinto do piloto, e a gente vendo lá a classificação, o cara lá, segundo lugar, de repente, o cara cai para último, não valeu a volta. Ah, não dá, não. Mas não dá para vamos eu ficar concordo, na mas parte- não dá para Acontece culpar o isso. juiz, não dá para culpar o juiz pela bola Daqui fora. 5 minutos Vamos de novo, depois de novo, você fala, vai ser... Então, Eu sugiro mas que a a culpa gente não é do fique- juiz. É isso que eu tô dizendo, a culpa não é do Eu juiz. sugiro que a gente fique na parte que a gente concorda. Alguém precisa fazer alguma coisa para acabar com esse negócio. Sim, Então, você não vai concordo. liberar, Sim, resolve de outro jeito, mas É resolve. o que eu falei na Áustria. Áustria. Alguma É. tecnologia tem que ser inventada. E os caras estão lá para isso, tem que inventar. Muito bem, ó. Chegando ao final aqui desse nosso Loucos pro Automobilismo. Tivemos Stock Car, alguém viu? Lá na Argentina. Pô, não vi, cara. Teve Stock Car, eu nem sabia. Esses caras ficam marcando etapa para final de semana de Fórmula 1. Eu nem tive sabia. o prazer e a honra de assistir essa corrida no canal do Galvão Bueno. Nossa, no YouTube. conta aí. É uma experiência assim. Conte tudo, não esconda nada, vai. É uma experiência difícil de descrever, porque. É uma emoção, né? O Galvão Bueno, ele tem um dom. Eu considero um dom.
que é você transmitir algo que você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Isso é uma coisa impressionante. Bruno Ale, você fez a mesma faculdade de jornalismo que eu. Não rasgue o seu diploma, Bruno. Isso é uma coisa impressionante, a capacidade que o cara tem de entreter alguém sem ter ideia do que está acontecendo na tela, do que ele está transmitindo. Aí é uma quantidade absurda de bobagens, e eu quero aqui publicamente, no final aqui desse programa, dar os parabéns à Bia Figueiredo, que com muito profissionalismo, com muita paciência, com muito tato, consegue explicar determinadas coisas que o nosso querido narrador consegue atrapalhar. Que ele consegue atrapalhar as coisas, ele consegue confundir tanto o que você está vendo, que você mesmo, que às vezes até está entendendo, mas você se põe em dúvida, fala assim, não, será que eu estou vendo isso mesmo? Porque, né? Aí a Bia Figueiredo, com aquela elegância que lhe é peculiar, ela consegue chegar ali e transformar... Sem virar pro cara e falar, escuta aqui, o senhor tá falando uma besteira sem tamanho. Não, ela consegue fazer de um jeito em que ela... de uma maneira muito profissional. Ouvinte do Loucos, ele é tão calhorda que ele assiste pra isso. Ele assiste pra se torturar e pra trazer... divertidíssimo. Eu tenho que confessar que é muito divertido. E em termos de resultado, o Gabriel Casagrande ganhou a corrida 1, o Matias Rossi ganhou a corrida 2 na Argentina. Então foi legal. Agora fala o que a gente quer. Dá o boletim Felipe Massa de... Atenção, eu não sei. Atenção para o boletim Felipe Massa, que na primeira chegou em 7º, na segunda eu não sei. Você não sei. Você tá igual a ele. Você critica e você não se prepara pro programa. Você traga aqui na quinta-feira. Na quinta-feira não. Quinta-feira é feriado. O Adalto falou que vai fazer uma live. Você não trabalha na quinta. Entendi. Você não trabalha em feriado. Entendi. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos para Automobilismo. Na quinta-feira, em algum horário, o Adalto vai aparecer aí com uma live. Quem sabe ele não vai sortear uma miniatura que ele ganha. Outro dia o cara meteu essa. Que eu ganho tem uma miniatura aí que você ganha. Quem sabe ele não vai sortear uma miniatura aí que ele ganhou. Ele tá envolvido num tráfico de miniaturas aí. Ele tá recebendo miniaturas a grana. Muito bem. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu.